Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui em mais um estudo sobre os fundamentos da fé católica para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. No estudo passado, nós falamos do diálogo ecumênico da igreja e hoje é um assunto bem vasto. A igreja promove o diálogo com as religiões e culturas. Nós vamos falar de outras religiões, de outras culturas. Como eu falei no início, não quero aqui debater, mas mostrar o que a igreja dialoga com as outras religiões, com as outras culturas. Eu quero trazer aqui para nós estudos, fundamentos da Igreja Católica, fundamentos no catecismo, fundamentos até mesmo na Escritura. E para começarmos, entrelaçar o ecumenismo com esse estudo sobre as religiões, esse diálogo, eu quero trazer uma passagem que vem muito forte ao meu coração, que encontra-se na carta de Coríntios. Paulo, ele escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19 em diante. Embora livre da sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo a todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, eu me fiz judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, me fiz como se estivesse debaixo da lei, embora não esteja a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus. Portanto, eu estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar quem não tem lei. Fiz-me fraco com os que são fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Então Paulo aqui no final ele fala, se nós quisermos ser participantes do Evangelho, nós temos que viver conforme o Evangelho, viver e anunciar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, sem acepção de pessoas, E isso também vai cair na dignidade humana. E eu quero trazer aqui para nós o que o escritor, o autor, Padre Joãozinho, da Sagrado Coração de Jesus, ele vai falar nesses fundamentos, Promove o diálogo com as religiões e culturas. Se o diálogo ecumênico com as igrejas cristãs é um grande desafio, maior é o diálogo com o interreligioso, com as outras religiões da humanidade. Como os cristãos podem dialogar com ubandistas? Como que ele pode dialogar com muçulmanos, judeus? Como dialogar com as culturas religiosas diferentes, até mesmo com fenômenos ateístas, indiferenças religiosas de nossos tempos? Eis a questão. Encontramos orientações claras e seguras a esse respeito no Catecismo da Igreja Católica. Veja, por exemplo, no parágrafo 338, como aqueles que têm sido batizados têm um belo nome cristão, embora não professem inteiramente a fé, e não guardam a unidade da comunhão como o sucessor de Pedro. A Igreja sabe unida em múltiplas razões, aquele que em Cristo recebe validamente o batismo, encontra-se numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Quantas igrejas ortodoxas estão em comunhão tão profunda que bem poucos lhe falta para atingir a plenitude que permita uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. É este assunto que exige muito estudo, a atenção para compreender como a Igreja Católica considera o nível de comunhão com a igreja, religião ou cultura. Com as igrejas cristãs, a Igreja Católica estabelece relação com diálogo ecumênico. Com as religiões, fala-se de diálogo interreligioso, como as culturas seriam um diálogo intercultural. Mas é preciso que se diga que a Igreja Católica aceita sem reservas o batismo recebido nas igrejas orientais ortodoxas, que não estão em comunhão em plena Igreja Católica Romana. A Igreja
Veterocatólica, a Igreja Episcopal do Brasil, os Anglicanos, a Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e a Igreja Metodista. Nós vemos, né, que muitas igrejas, elas sim usam as formas, né, do batismo, a água, a oração que o próprio Cristo nos ensinou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque algumas denominações, algumas religiões não usam esse método que Jesus usou. E eu quero trazer aqui para nós. De fato, todos os povos formam uma única comunidade. Tem uma origem única, pois Deus fez todas as raças habitassem a superfície da terra. Tem também um único e fim último, Deus. Todas as comunidades têm um fim único, Deus, cuja a providência, testemunho de bondade e desígnio de salvação se estende a todos, até os eleitos sejam reunidos na cidade santa. A igreja reconhece nas outras religiões a busca ainda na sombra das suas imagens, o do Deus desconhecido mais próximos, pois Ele quem a todos dá a vida, a respiração e todas as coisas que quer que todos os homens se salvem. Assim a igreja considera tudo quanto nas outras religiões podem encontrar-se de bom e de verdadeiro, como uma preparação evangélica e um dom àquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. Alguém poderia imaginar que todo esse respeito pelas outras igrejas, religiões e culturas acabaria para arrefecer o ânimo missionário da igreja católica. De jeito nenhum. O catecismo da igreja, no número 845, é bastante claro e foi para que reunir todos de novo os filhos dispersos pelo pecado. O Pai quis reunir toda a humanidade na igreja do seu Filho. A igreja é o lugar onde a humanidade deve reencontrar a unidade de salvação. Ela é o mundo reconciliado e não navega segura neste mundo ao sopro do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, navega segura neste mundo ao sopro do Espírito Santo, sobre a vela panda da cruz do Senhor. Segundo uma outra imagem querida aos padres da igreja, ela prefigura a arca de Noé, a única que salva do dilúvio. São Crisóstomo fala que fora da arca não teve salvação, assim como fora da igreja também não há salvação. Por isso podemos manter a afirmação e a convicção de que a igreja é necessária à salvação. O Catecismo da Igreja, número 846, explica como devemos entender esta afirmação, tantas vezes repetidas pelos padres da Igreja. Formulada no modo positivo, significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, pela Igreja seu corpo. O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura, na tradição que esta Igreja peregrina na terra. É necessária a salvação, de fato, só Cristo é mediador, o caminho da salvação. Nós vemos muitos, né, falar que o Cristo é o único mediador, então não tem exceção. Mas ali a palavra, no versículo abaixo, fala mediador de salvação. Só Cristo é mediador do caminho de salvação. A salvação vem de Cristo cabeça pela igreja e o seu corpo, que é a igreja. Ao afirmar expressamente a necessidade da fé do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo, e por isso que não se podem salvar aqueles que não ignoram a Deus. Por Jesus Cristo fundou a Igreja Católica. Como necessárias, se recusam a entrar nela ou nela preservar. É disso que se trata o direito de evangelizar pelos quatro cantos do mundo. O católico praticante conhece o direito de dever de evangelizar. Não cultiva uma fé tímida e restrita ao âmbito aprovado. Ele aplica a verdade de cima do telhado. Ele sabe e proclama o que a Igreja Católica é necessária para a salvação. Todo católico é um missionário. Para conhecer bem esta belíssima vocação, a missão leia atentamente o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos entre os números 849 a 856. Aqui, né, nós vemos
6 parágrafos da Igreja Católica, e aonde tem aqui o mandato missionário, a origem, o fim da missão, o motivo da missão, os caminhos da missão. Nós vemos a Igreja requer um esforço da ordem dos cristãos. Nós vemos o mandato da Igreja para que nós anunciemos. Por que eu comecei, com esta passagem de Paulo? Porque Paulo, ele foi este missionário enviado para anunciar aos pagãos, aos judeus, aos não-judeus. Paulo, ele foi usado, irmãos, e eu vejo, nesse tema interreligioso, que muitos estão, não, eu não preciso ir lá pregar, eu não preciso ir lá anunciar. Muitos não conhecem a Jesus, muitos conhecem a Deus, o único Deus, estão certos, mas não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem a igreja fundada por Jesus Cristo, não conhecem o Messias. Nós vemos no Antigo Testamento profecias sobre o Messias, mas infelizmente eles não conhecem. Então nós vemos a cultura, está convicta, a igreja está convicta nesta cultura, mas está convicta que Cristo é o Salvador de toda a humanidade e que Deus se manifesta de formas diversas na busca sincera pela verdade. O Concílio do Vaticano II tratou desse tema e afirma: a Igreja Católica nada rejeita o que há de verdadeiro e santo nas outras religiões. Com sincero respeito, considera esses modos de agir e viver, esses preceitos, doutrinas, embora deferido em muitos aspectos do que ela mesma crê e propõe, refletem não raro um raio de verdade que ilumina todos os homens. Ou seja, a Igreja reconhece que há elementos da verdade e bondade nas outras religiões, mesmo sem possuir a plenitude da revelação que está em Cristo Jesus. O magistério diálogo com as religiões. O Papa dos séculos 20 e 21 incentiva o diálogo interreligioso. João Paulo II foi o pioneiro convocar em 1986 um encontro em Assis, reunindo líderes de várias religiões para rezarem pela paz mundial. Bento XVI reafirmou essa necessidade em um diálogo na encíclica Carista et Veritate. A Igreja olha com estima para todas as religiões, reconhecendo nelas em busca sincera pelo transcendente. O Papa Francisco também destaca a importância da fraternidade universal como a encíclica. O diálogo entre os seguidores das diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia ou tolerância, mas por um amor. O diálogo com as culturas, a Igreja busca dialogar com diferentes culturas, pois o Evangelho é universal. Então, quando nós entendemos o que é a Igreja Católica, nós entendemos a palavra católica universal, nós entendemos a Igreja é universal. Por isso ela vai levar o anúncio da verdade, o anúncio de Jesus Cristo a todos os povos, a todas as culturas, evangelizando, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui para nós: em tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante do Evangelho. A Igreja enviada por Cristo a todas as nações não está ligada a nenhuma forma particular de cultura humana, mas sim a missão de purificar e elevar todas as culturas. Gaudium et 58. Isso significa que a Igreja respeita as culturas, mas também as purifica à luz do Evangelho. O diálogo interreligioso, como princípio e objetivos, promover o respeito à paz entre os povos, encontrar valores comuns que aproximam a tradição religiosa, defende a dignidade da pessoa humana, testemunha a verdade de Cristo com caridade. Entretanto, a Igreja não considera todas as religiões iguais, pois somente Cristo está na plenitude da revelação. João 14:6. O diálogo, portanto, não significa relativismo, mas um convite ao conhecimento mútuo da conversão e da verdade. A Igreja Católica promove o diálogo com as religiões e culturas sem renunciar à missão de anunciar Cristo. O verdadeiro diálogo é baseado no respeito, na verdade e no amor, sempre buscando a unidade e paz entre os povos. Eu quero trazer aqui para nós
uma marcação que eu fiz aqui, que é sobre o que é importante nesse anúncio. De fato, todos os povos formam uma única comunidade e têm origem única, pois Deus fez todas as raças habitassem a superfície da terra, também o único, cuja a providência dos testemunhos da bondade digna da salvação se estende a todos, até os eleitos sejam reunidos na cidade santa. Com isso, não imagine que a igreja passe por cima... Ó que importante isso daqui para nós fecharmos esse estudo. Com isso, não se imagine que a igreja passe por cima de erros que se podem ser encontrados nas outras religiões. A igreja ela não admite erros, né, mesmo que seja das outras religiões. Que passe por cima, não. A igreja não aceita. Veja, o catecismo afirma no parágrafo 844. Mas no seu comportamento religioso, os homens revelavam também os seus limites e erros, que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes, enganados pelos malignos, transviavam-se nos seus raciocínios, trocavam a verdade de Deus pela mentira, preferindo o serviço da criatura ao Criador, e vivendo e morrendo sem Deus nesse mundo, expulsarem-se aos seus desrespeitos finais, do seu desespero final, aonde eles não buscam realmente a Deus, mas sim o seu ser, né, humano. A igreja ela não passa, né, por cima dos erros encontrados nas outras religiões, mas no seu comportamento religioso o homem revela também seus limites e erros, que desfiguram neles a imagem de Deus. Nós vemos que a igreja ela não quer que o homem, a humanidade, perca essa imagem de filhos de Deus, de ser como Deus, né, a sua imagem e semelhança. Desde o início nós vemos na criação, no Gênesis, Deus falar, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando olhamos para um irmão de outra comunidade que não seja católica, nós temos que olhar ali uma figura de Deus, uma figura de filho de Deus. E que nós possamos anunciar a verdade, anunciar a Cristo. Este sim, né, aonde ele se manifesta, aonde ele traz a salvação para nós. A salvação é Cristo. Então, irmãos, que nós possamos entender esta comunidade, essa comunhão, esta conversa com outras religiões, mas nunca deixando que, né, passando por cima de erros, não, mas falando da verdade, que é Cristo. Nós, como Paulo, nós temos que fazer de fracos, nós temos que fazer de judeus, de aqueles que estão embaixo da lei, de fortes, para que anunciemos Cristo. Paulo fez isso. E eu convido a você também, nesses 40 dias de estudo, nos aprofundando na Igreja Católica, você entenda que você está na Igreja de Cristo, na Igreja que anuncia a verdade a todos, porque Deus veio para salvar a todos na figura de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, um ótimo dia e uma ótima meditação.